Fala, nação, vamos lá, vamos ter muita calma nessa hora, vamos conversar a respeito de tudo que está acontecendo no Flamengo, tá? Bom, eu acho que esse vai ser o nosso último vídeo. Não, calma, não é o último vídeo do canal, não, longe disso. Acho que vai ser o último vídeo falando sobre Léo Ortiz, tá? Pelo menos como jogador do Red Bull Bragantino. Vou passar para vocês o que está acontecendo, o que está pegando nesse exato momento entre Flamengo e Red Bull Bragantino e o atleta Léo Ortiz. Qualquer tipo de acerto entre Flamengo e Léo Ortiz já foi feito há muito tempo atrás. Por isso, inclusive, o atleta fez tanta força, tanto esforço para vir para o Flamengo. Hoje, o Léo Ortiz não treinou. Flamengo e Red Bull Bragantino já tinham se acertado nos valores há muito tempo. 8,5 milhões de euros era o que já estava estipulado. Era mais 1,5 milhões de euros por cláusulas e metas que o jogador pudesse cumprir, porque até então havia os 25% do jogador. Como o jogador, teoricamente, abriu mão dos 25%, e por que eu estou falando teoricamente, gente? Porque ele não abriu mão. Ele abriu mão de receber a bolada inteira nessa negociação. Ele vai receber os 25% embutidos no salário dele no período em que ele for jogador do Flamengo. Ele não está perdendo dinheiro nenhum, tá bom? Bom, mas o Bragantino, como o Bragantino não vai ter que se dispor desses 25% agora para o Léo Ortiz, o Bragantino abre mão do 1,5 milhão de euros referentes a metas que o jogador poderia cumprir ao longo do seu contrato com o Flamengo. Com isso, o valor ficou em 8,5 milhões de euros. Como eu sempre falei para vocês, o problema era a forma de pagamento. O Flamengo queria parcelar. O que faz o Flamengo está certo. Afinal de contas, o Flamengo tem que procurar aquilo que é melhor para ele. E o melhor para ele é parcelar. Pô, Fabrício, mas você está falando todo dia que o Flamengo tem 77 milhões de reais ainda no caixa. Sim, mas por que não permanecer com 77 milhões de reais? Dá uma parcelada ali, dá 30 milhões de entrada, parcela os demais. Real Madrid faz isso, o City faz isso, todos os clubes fazem. Então o Flamengo está errado de tentar parcelar? Não, o Flamengo não está errado em tentar parcelar. O que aconteceu é que no transcorrer da negociação, o Flamengo se afastou, usando uma tática que vocês sabem que o Flamengo utiliza há muito tempo, que é aquela tática de deixar o jogador se quebrar com o clube para poder vir para o Flamengo sem o Flamengo fazer um esforço financeiro a mais. Com isso, lá atrás, quando eu comecei a cobrir a questão do Léo Ortiz, eu falei para vocês, o empresário dele tá brabo, a reunião não foi amistosa, a reunião foi muito difícil, com gritos, com xingamentos, com um monte de coisa. Viram que o Red Bull não ia ceder. As coisas foram se amenizando. O empresário adotou um tom diferente com o Red Bull. Até porque quem está do lado do Red Bull é o Diego Serri, o cara que organizou o Clube do Bahia e que com isso despertou o interesse do Grupo City em investir no Bahia. O cara é um excelente profissional. O Bragantino não compra profissionais, não contrata profissionais ruins. É a Red Bull que está por trás do Bragantino. Tanto é que o Flamengo teve que conversar com o CEO da Red Bull da Alemanha, que é a grandona mesmo, tá ligado? Então os caras não contratam qualquer profissional. Diego Serra é um baita de um profissional, adoraria vê-lo no Flamengo, porque ele sabe o que tem que ser feito no departamento de futebol. Bom, como o Tom, fora do amistoso, não colou com o Diego Serra, o Paulo Pitombeira, empresário do atleta, começou a dialogar de outra maneira. O próprio atleta interveio na negociação e, como sinal de boa-fé, voltou a treinar e a jogar pelo Bragantino, coisa que não vinha acontecendo no começo da negociação. Esse sinal de boa-fé do atleta fez o Bragantino dar uma amolecida. O Léo Ortiz foi importantíssimo na classificação suada dos caras em cima do Rio Negro Águilas, os Águilas Douradas da Bolívia, né? Foi muito difícil a situação dos caras. Da Bolívia ou da Colômbia, gente? É da Colômbia, né? Mas eles passaram nas penalidades em cima do Rio Negro Águilas. Agora, o confronto do Bragantino é com o Botafogo. E é claro que o Diego Serra está pensando, se já foi difícil contra o Rio Negro, imagina contra o Botafogo, que é muito mais tímido que os caras. O Red Bull Bragantino classificou para a terceira fase da pré-Libertadores através das penalidades, 4-3, sofreram para classificar. Então os caras ainda querem o Léo Ortiz
para jogar contra o Botafogo. Por que eles ainda querem? Porque o Léo Ortiz, meus amigos, vocês sabem para que serve essa camisa, né? Os mais antigos se lembram. Eu só visto essa camisa, que hoje é praticamente uma tenda em mim, para anunciar contratações de jogadores. E hoje o Léo Ortiz, o Red Bull Bragantino e o Flamengo se acertaram. 8,5 milhões de euros. O Flamengo vai fazer o pagamento desse valor para o Red Bull Bragantino e o Léo Ortiz será jogador do Flamengo. Fabrício, e esse caso dele estar jogando na Libertadores? Não interfere em nada. Ele só não poderia ter jogado um jogo da fase de grupos, porque aí o Flamengo só poderia utilizá-lo nas oitavas de final. Como ele está jogando a pré-Libertadores, o Flamengo pode utilizá-lo no primeiro jogo da Libertadores se quiser. Tá bom? Então isso não é impeditivo, não. Agora, tem um furo aí na legislação brasileira de inscrição de atletas que deixa em aberto a inscrição do Léo Ortiz depois do término da terceira fase da Libertadores da América, ou seja, depois do dia 7 de abril. E é em cima desse artigo que o Bragantino está tentando convencer o Flamengo a deixar o Léo Ortiz jogar contra o Botafogo. Só que é o seguinte, pessoal, o Léo Ortiz não quer, o empresário do Léo Ortiz não quer e o Flamengo muito menos. O Flamengo não quer correr o risco do jogador se lesionar e não poder jogar Libertadores pelo Flamengo. Além do que, há uma amizade muito grande, John Textor e Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim não aceita deixar o jogador no Bragantino para jogar contra o time do amigo dele. John Textor, lá nos Estados Unidos, na nossa pré-temporada, sentou-se ao lado de Rodolfo Landim e torceu para o Mengão queridão. Ora, bolas, ele é só o presidente da SAF do Botafogo, que nem é tão rival nosso assim, fala a verdade. Botafogo não ameaça ninguém mais hoje em dia, né? Mas esse laço de amizade tá fazendo o Flamengo forçar a barra com o Bragantino. Além do que, o jogador e o empresário não querem que ele continue atuando pela equipe de Bragança Paulista. Então as coisas estão andando para que o Léo Ortiz seja anunciado pelo Flamengo nas próximas horas. Nas próximas 2 horas, nas próximas 4 horas, nas próximas 24 horas, nas próximas 72 horas. É nas próximas horas, porque agora os clubes se acertaram. Forma de pagamento, valores, os clubes já se acertaram. O Bragantino está tentando, está insistindo com a situação do Léo Ortiz jogar esta partida contra o Botafogo, mas como eu disse para vocês, nem o Léo Ortiz quer isso. Então dificilmente eles vão conseguir pleitear essa situação, mas vão tentar. E aí o Flamengo vai ficar. O que um passarinho verde me contou é que eles podem pedir um dinheirinho tico-tico a mais para poder então liberar o Léo Ortiz agora. Mas aí vai depender muito do Flamengo, do Léo Ortiz, do empresário do Léo Ortiz, aceitarem ou não esse tipo de situação com o Red Bull Bragantino, né? Bom, no final das contas, vamos ver o que vai acontecer. É uma boa contratação, nação? São quase 50 milhões de reais. 47,5 milhões de reais. Era para isso tudo mesmo? E olha, sobre Carlinhos, a informação que eu tenho hoje, dia 1º de março, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 17 horas e 1 minuto, é que o Flamengo chegou a sondar o Carlinhos, mas ainda não avançou em nenhuma negociação pelo atleta. Carlinhos, artilheiro do Campeonato Carioca, pelo Nova Iguaçu. O Flamengo teme que no julgamento do dia 18 de março, o Gabriel leve um gancho. E aí o Flamengo não teria tempo hábil para inscrever ninguém, nem para contratar ninguém para o lugar do Gabriel, porque já teria estourado a fase da janela de transferências aberta. Então o Flamengo está estudando com carinho a situação do Carlinhos e de alguns outros atacantes que estão disputando os estaduais Brasil afora. Pode acontecer do Flamengo contratar o Carlinhos? Pode sim, pode sim. É a informação que eu tenho de agora, pode sim. Mas não há nada encaminhando para isso ainda, ok? Sobre Gabriel Barbosa. Gabriel e Wesley estão fora da partida contra o Madureira amanhã, às 16 horas no Maracanã. Motivo? Foram detectadas pequenas lesões em ambos e por isso eles não vão para o jogo de amanhã. Olha só, o vídeo todinho, sem pedir o seu like, sem pedir sua inscrição, sem pedir seu compartilhamento e o seu comentário. Mas precisa? Não, né? Então, por favor, se inscreva, compartilha, chama os seus amigos para virem para cá. Tinha tanta gente no Fla Nação VVP que podia vir para cá, mas os caras não estão nem sabendo
da existência desse canal. Então bora chamar todo mundo, bora trazer todo mundo para cá. Ajuda a gente, se cada um de vocês trouxer um inscrito para cá, a gente bate 300 mil rapidinho. E amanhã é aniversário do paizão aqui. Vou tirar folga? Óbvio que não. Vou estar aqui durante todo o dia, como tô sempre, porque é com vocês que eu sou verdadeiramente feliz. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Tenham um excelente final de semana. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.